Bom dia. Retornando a casa após algum tempo, é sempre uma surpresa encontrar essa alegria, esse clima de festividade. E esse é um clima interessante para a instituição espírita. Normalmente, nós internalizamos uma ideia de contexto religioso muito associado a uma taciturnidade, a um certo semblante fechado, uma seriedade, e por vezes deixamos de fruir essa alegria, esse clima de reencontro com os amigos. Então é sempre muito prazeroso encontrar vocês, que a gente encontra aqui esse clima de alegria e esse colorido que é muito próprio dessa casa. Que Jesus abençoe a casa, seus trabalhadores. Estamos lá na FES, o Movimento Espírita Capixaba nos reconduziu à função de presidente. Estamos à disposição das casas espíritas. Nosso trabalho na FES é estabelecer um espaço de compartilhamento, de soma de experiências, para que o movimento cresça cada vez mais, nós possamos realizar um movimento bem compatível com a excelência da doutrina que nós abraçamos. Então, para nós começarmos a nossa reflexão no tema proposto pela casa, nos lembramos de um poeta. O Virgílio sempre diz que eu sou poetisa. Eu não sou poetisa. Eu só repito os versos alheios. Tenho uma memória que me facilita a vida. Eu gravo com facilidade a produção dos poetas e por uma afinidade com essa área. E um poema que serve muito à nossa reflexão de hoje é titulado Mal Secreto. É um poema do parnasianismo brasileiro e escrito por Raimundo Correia. Nos propicia uma reflexão interessante. Ele diz assim: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, se tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, tanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Tanta gente que ri, talvez consigo guarde um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Tanta gente que ri talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Não dá para refletir? A literatura ensina de uma maneira muito diferente, porque o objetivo de quem escreve no contexto da arte literária é produzir a emoção pela beleza do arranjo das frases, pela utilização estética da palavra. Mas dentro do bojo dessa intenção estética, muitos ensinamentos são propostos e nós acabamos assimilando ideias que podem nos despertar para uma constatação da realidade que nos cerca, diferente daquela que habitualmente vemos. Allan Kardec já dizia que a arte ela tem essa poesia do ideal que nos tira da esfera do cotidiano. O cotidiano é muito ligado àquilo que é útil, àquilo que é prático. Nós estamos sempre nessa conexão do terra a terra e a arte nos tira disso e nos impulsiona a um outro universo de ideias mais relativos ao nosso lado emocional, ao nosso lado do sentimento, é aquilo que é da nossa essência espiritual. Então, por isso que eu amo tanto a poesia. Mas nessa encarnação não tive essa veia poética despertada para produzir os versos. Mas tudo bem, a gente curte os versos alheios e a gente vai aprendendo, não é assim? Então, Raimundo Correia reflete que o
que está dentro nem sempre aparece no nosso rosto, porque nosso corpo nos permite ostentar uma aparência para os outros verem. E às vezes não despertamos em nós a sensibilidade de olhar o que está além da aparência. Então, por vezes invejamos situações alheias sem cogitar de que aquela situação nos parece confortável porque estamos de fora, mas para quem está vivendo não é bem assim, e a pessoa tem também os seus desafios, as suas dificuldades, e na verdade aqui na Terra não há ninguém a passeio, não há ninguém numa viagem de lazer. A nossa Terra é uma escola bendita, mas é um planeta de provas e expiações. Então todos nós estamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. Olhar de fora não garante que entendamos o contexto em que a pessoa se movimenta. E efetivamente há aqueles que ostentam uma aparência de alegria, de felicidade, porque essa é a única felicidade que eles têm, é de parecer que são felizes, não é assim? Então é bom a gente refletir sobre isso à luz do Espiritismo. O Espiritismo nos permite entender um pouco mais a situação do indivíduo que transita nesse planeta, numa etapa de aprendizado que é única. É claro que vai haver outra, que nós somos reencarnacionistas, sabemos que o espírito terá outras oportunidades, mas esta é única, não será outra como esta. Esta é única, essa configuração se construiu nesta encarnação, essa personalidade, ela é única e ela vive do berço ao túmulo. Então é importante que cogitemos de como aproveitar melhor essa chance. Quais são os exercícios que podemos fazer para buscar dentro de nós os recursos que aqui estão? A doutrina nos ensina o seguinte: o nosso Criador nos cria como seres simples, ignorantes. Esse é o nosso ponto de partida. Todos temos o mesmo ponto de partida. É a simplicidade e a ignorância. E dessa simplicidade e ignorância nós vamos caminhar rumo ao desenvolvimento pleno dos nossos potenciais. E vamos atingir essa meta. Essa é a grande fatalidade do universo. Todas as criaturas de Deus atingirão a meta. Pode ser que nós escolhamos caminhos que nos levem mais devagar. Pode ser que a gente escolha ir mais depressa. Mas ninguém vai ficar excluído e nem vai deixar de cumprir as etapas de aprendizado. E para isso existem leis. As leis divinas garantem a nossa trajetória. Quando nós nos identificamos tanto com essa personalidade, ao ponto de nos acomodarmos na situação de conforto aparente, a vida nos apresenta a dor como recurso didático para a nossa mobilização. Então, se estamos sofrendo, nós precisamos identificar em que momento eu estou me equivocando na escolha que eu estou fazendo, porque o sofrimento tem efeito didático. No momento em que nós aprendemos a lição, esse sofrimento não tem mais razão de ser. Mas nós podemos escolher sofrer a encarnação inteira. É de cada um a escolha. Então vamos pensar e refletir sobre isso. Pesquisando sobre esse tema, nós fomos encontrar um psicanalista que nos fala muito apropriadamente do vazio existencial. Uma grande fonte de sofrimento nos tempos modernos é o fato de a pessoa perder o sentido da sua vida. E perdendo o sentido da vida, não encontrando o significado da vida, a pessoa também não consegue encontrar motivos de felicidade.
E a felicidade é uma meta que nós temos. Todos queremos ser felizes. Não dá para ser feliz sem achar um propósito para o viver. E esse psiquiatra que nos fala sobre o vazio existencial é Viktor Frankl. Ele teve a experiência difícil de conhecer por dentro os campos de concentração. Ele viveu no período das guerras, das grandes guerras, e ele sofreu esse dissabor de ter toda a sua família presa num campo de concentração. Ele era judeu austríaco e foi preso com toda a sua família, os pais, a esposa, toda a sua família morreu no campo de concentração. E ele viveu a experiência daquela precariedade que nós só vimos nos filmes. Nós só conhecemos isso pelas histórias contadas, pelos filmes que foram produzidos, para que a gente não se esqueça nunca dessa história. Então ele viveu isso na própria pele e experimentando a tragédia de ter tudo retirado, toda a sua dignidade humana, a possibilidade de movimentação livre, a alimentação, tudo lhe foi tirado. Mesmo assim, dentro do campo de concentração, ele encontrou um sentido para viver aquela situação e ele sobreviveu a essa tragédia, tentando ajudar os que tinham mais dificuldade do que ele. Olha que coisa bonita. E depois que ele saiu desse processo, quando terminada a guerra, ele criou uma forma de terapia chamada logoterapia, a terapia do sentido. E nessa forma de tratamento, a posição do psiquiatra, do terapeuta, é auxiliar a pessoa a encontrar um sentido para a sua vida, mesmo dentro do processo de sofrimento. Quando se instala esse vazio existencial que ele identificou como causa de muitas tragédias, a pessoa tenta escapar. E muitas vezes a escolha, a fuga tentada é pela mediação do álcool ou pelo uso de outras drogas, ou a pessoa tenta preencher esse vazio com a busca desenfreada do sexo, ou então a pessoa vai lutar pelo poder transitório, pela glória efêmera do mundo. E todo o empenho que a pessoa desenvolve nesse tipo de fuga traz uma compensação muito pequena. O prazer é efêmero, não dura e deixa no seu lugar um vazio ainda maior, que leva a pessoa a buscar cada vez mais numa forma desenfreada, acabando por comprometer a própria saúde, o próprio equilíbrio, e o fim disso é a morte. Nós temos uma estatística difícil nesses tempos que estamos vivendo, que é a da depressão. É uma doença que vem se mostrando cada vez mais presente no cenário humano, e por mais que nós nos surpreendamos, é uma doença que sempre tem face nova. Recentemente tivemos uma estatística de bebês com depressão. Interessante que é algo que se imprime na organização biológica do indivíduo, porque tem raízes anteriores, tem raízes na alma, e são condicionamentos que se fixam no perispírito. Então, daí a gente tentar, pela linguagem espírita, agora explicar essa situação. Na visão espírita, nós somos seres tríplices. A alma revestida do seu perispírito, que é um corpo energético, compõe o que nós chamamos espírito. É um ser duplo. A alma, um ser inteligente, criada à imagem e semelhança de Deus, ela atrai a si elementos do
elementos são moléculas materiais, mas numa dimensão não acessível aos nossos sentidos, e essas moléculas compõem em torno do ser inteligente uma organização que o individualiza e permite a sua relação no mundo espiritual. Então, o espírito não é um ser abstrato, não é uma lâmpada, uma chispa, uma luz. O espírito é um ser circunscrito, configurado, com uma individualidade. E há uma sociedade no mundo espiritual que interage. Esse ser precisa da experiência no mundo material para desenvolver o seu aprendizado. Então, espírito envolvido ali no seu perispírito vai se ligar ao corpo físico na encarnação. Configura-se então o homem, o ser humano, homem e mulher, que se revestem do corpo biológico e tem uma etapa de aprendizado. Então, entendendo isso, nós vamos saber que o organismo perispiritual, esse corpo energético, não morre, só morre o corpo físico. Então, os arquivos vividos pela personalidade, eles se transferem para o perispírito e são condicionamentos que podem se transferir de uma existência para outra. Então, quem está vivendo depressão e não trata e não reverte esse processo, pode levar nos seus arquivos perispirituais as matrizes da depressão. Por isso que podem os bebês apresentarem sintomas já na primeira fase da infância. E olha que a natureza, ela nos garante no período infantil uma condição única para o ser encarnado. Dizem os espíritos que a infância é um período de repouso para o espírito, que é um período em que ele se liga a uma organização biológica e a sua memória declina, seu passado fica esquecido. É estratégico o esquecimento para que nesse período haja uma ação educadora que possa imprimir a esse ser um novo condicionamento que permita a ele se levantar sobre os seus próprios pés e caminhar, continuar caminhando. Então, os neurocientistas, eles fizeram algumas pesquisas e estão apontando que no período da infância, a criatura tem o seu cérebro inundado de um tipo de substância química que produz prazer. Essa produção de neurônios, dos neurônios, essa conexão dos neurônios sob o império desse hormônio que é um hormônio do prazer, garante aquele estado infantil de alegria. Já viram como a criança é normalmente alegre, ainda em circunstâncias muito difíceis, ela consegue achar um motivo de brincar, consegue achar alegria naquela situação? Mesmo nas favelas, em lugares miseráveis, se você encontrar um grupo de crianças, mesmo sem ter nenhum brinquedo, pega-se meia velha, enrola, vira uma bola, a criança está jogando. A gente pega a caixinha de fósforo, encaixa, faz mobília, tudo vira brinquedo, né? Caroço de manga, depois que chupado, parece um bichinho de pelúcia. Todo mundo já foi criança aqui? Lembra dos brinquedos que a gente fazia quando não tinha nenhum brinquedo tão elaborado? A criança tem essa criatividade, ela tem essa relação com o mundo que é mediada por uma situação estratégica que a natureza cria a fim de que haja possibilidade de reeducação desse ser espiritual. Quando chega na adolescência, a produção desse hormônio da alegria declina. Por quê? Porque é preciso que nós escolhamos caminhos de produzi-los. Quem comanda toda essa química cerebral? É a mente. E a mente
é a ferramenta do espírito para interagir com a matéria através do corpo. Então, se o cérebro continuasse produzindo artificialmente por uma estratégia natural, a gente nunca aprenderia. Então, normalmente, no final da infância, quando entra o período da puberdade, declina essa produção, que é um artifício da natureza, para que o indivíduo transite para a fase adulta, e por isso que a adolescência é uma fase de tantas crises, e por isso que o adolescente é sempre um aborrecido, né? Ele está sempre entediado, ele está sempre com dificuldade, ele está sempre criando uma questão. Entender do ponto de vista neurológico isso vai talvez ajudar a que a gente também apoie um filho que está transitando por essa fase e crie para ele condições melhores de passar por ela. Mas então, a infância tem essa estratégia, mesmo assim tem bebês que apresentam sintomas de depressão. Vejam só como as matrizes perispirituais podem se sobrepor à química corporal, porque são elementos presentes na realidade do espírito. E o espírito é quem vai comandar todo o processo dessa organização biológica que nós recebemos como ferramenta para uma encarnação. Então, o Viktor Frankl tem razão. Nós precisamos, desde cedo, encontrar um sentido para a vida. Porque se não encontrarmos o sentido para a vida, corremos o risco das fugas por elementos que não ajudam e corremos o risco de cairmos na depressão, porque a nossa química corporal vai favorecer isso, a não ser que nós estabeleçamos padrões mentais que nos tirem desse processo e garantam a nossa caminhada no rumo das metas que nós estabelecemos. A doutrina espírita é uma bênção no nosso caminho. Quando nós temos acesso a essas informações desde cedo, nós podemos desde cedo entender qual é o objetivo da encarnação e podemos entender o que é que nós devemos fazer, quais são os exercícios possíveis para a superação desses momentos de dificuldade. Então, a doutrina tem ensinos para nós. Joana de Ângeles, por exemplo, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz que o amor é como oxigênio. O nosso corpo não vive sem oxigênio. Nosso ser é essencial. Nós, espíritos, não vivemos sem amor. Então, o amor é a essência da vida, é o sentido da vida. E daí nós entendemos também por que para tantas pessoas a situação está difícil. Nós criamos uma cultura que não define o amor com muita propriedade. Se você perguntar o que é o amor para várias pessoas, você vai encontrar várias definições. E talvez nenhuma delas atendam a essa proposta de amorosidade que é a de Jesus. Porque a gente tem uma relação com essas coisas muito focada nas paixões que fazem parte do nosso arquivo. Até é bom fazer um parênteses, abrir parênteses aqui para nós entendermos que as paixões, elas não são negativas em si mesmas. As paixões também são ferramentas espirituais. Os espíritos lidando com esse tema, respondendo às questões que Kardec formula, eles dizem que as paixões são assim como os cavalos. Eles usam essa figuração para nós entendermos. Se você tiver que se deslocar de um lugar para o outro a pé, você vai ter mais dificuldade do que se você se deslocar a cavalo. Então, as paixões podem ser comparadas assim aos cavalos. Porque se você tem a possibilidade de ir a cavalo, você vai mais rápido. Mas o cavalo é um animal que pede a condução do cavaleiro. Se você não conduz, se você deixa a rédea solta, ele pode te derrubar, ele pode te lançar num precipício.
Então essa figuração é interessante. A paixão, ela é uma ferramenta do ser espiritual no nível evolutivo em que nós estamos. Nós estamos talvez muito mais próximo do nosso ponto de partida do que do ponto de chegada. O nosso ponto de partida é a mobilização pelo instinto. A partir do momento que nós superamos esse império do instinto, nós vamos cair sob o domínio das sensações. A busca de sensação de prazer é um móvel da ação humana. Nós tentamos obter o prazer e queremos escapar da dor. Então isso nos motiva nesse nível evolutivo em que nós estamos, em que a nossa visão ainda é um pouco limitada. E nesse ponto é que nós podemos nos deixar dominar pelas nossas paixões. Mas se nós entendermos que a paixão em si não é ruim, e ela pode nos impulsionar, multiplicando por 10 as nossas forças, dizem os espíritos, no rumo do nosso ideal, nós vamos perceber também que viver a vida sem paixão é ruim. Deus não quer isto. Deus não propõe isto. E Jesus também, de uma certa maneira, ele disse que ele veio alastrar fogo à terra. Ele não quer e ele quer que esse fogo realmente se alastre. Ele não quer o morno, quer o quente. Não tem a ver com essa coisa da paixão? Quando você gosta tanto de uma coisa, quando você se apaixona por uma coisa, você não se empenha em realizar, você não dá o melhor de você mesmo, você não se extravasa de si, que você se desloca do seu ego para atender a isso que é a fonte da sua paixão. Então, a gente pode se apaixonar, por exemplo, pela doutrina espírita. Não é bonito isso? Se apaixonar pela doutrina, ela é apaixonante. E aí nós vamos esquecer até as nossas dores, sofrimentos, para mergulhar fundo na busca desse conhecimento que nos estrutura e nos dá sentido de viver. Nós podemos nos apaixonar pela causa, por esse movimento bom. O Virgílio, por exemplo, é apaixonado aí pelo movimento espírita. Uma pessoa que a gente sente que tem paixão pelo movimento. Quando você tem paixão, você realiza coisas, você se dedica, você se empenha e sai do seu ego. Isso dá sentido à sua vida. Então, essas paixões são boas. Jesus era um apaixonado pela humanidade. Ele deu a vida dele pela humanidade. Não é uma paixão isto? Agora, o ruim da paixão é quando nós nos deixamos dominar por elas, e aí nós vamos perder o senso, perder a razão, perder o equilíbrio, e podem acontecer coisas muito trágicas, principalmente se o alvo da nossa paixão é outra pessoa. Aí as questões se complicam, até porque nós ainda não elaboramos um conceito muito bom de amor. Achamos que isso é amor, e aí mergulhamos fundo nessa situação de identificação com o outro, que passa a ser a nossa razão de viver. O sentido da nossa vida passa a ser o outro. Mas como eu vou escravizar o outro para o meu prazer, para a minha alegria? O outro, como o próprio nome diz, é outro. Ele é outro indivíduo, é outra criatura, ele tem a sua liberdade, ele tem a sua trajetória. Quem pode afirmar que a trajetória de dois seres é junto? Ninguém pode garantir. Às vezes pode até tangenciar por um tempo, mas daí a pouco os caminhos se separam. E se eu apostei todas as minhas fichas nesse sentimento que eu chamo de amor, mas que na verdade não é, quando esse outro, por um motivo dele, ele sai desse jogo, eu me esvazio. Não é um vazio existencial? E aí eu vou tentar preencher isso. De que forma que eu vou preencher? Então, eu estou dominada por uma paixão, não é amor esse sentimento. Porque o amor é aquele sentimento que nos torna plenos. Se eu amo, eu não preciso do outro. Eu amo ainda que o outro não esteja do meu lado.
do amor que nos propõe Jesus. Então a Joana diz certo, nós precisamos do amor, como o corpo precisa do oxigênio. Sem oxigênio o corpo morre, sem amor a alma se esvazia e todo o processo de viver se torna mais difícil. Então, o que fazer nessa situação? Precisamos conhecer. Primeiro conhecer essa realidade desse novo ponto de vista, dessa nova perspectiva. E depois nós precisamos nos conhecer. É um processo de autoanálise, de mergulho em si mesmo, para identificar em si mesmo a sua realidade essencial, transferindo-se da periferia, que é a personalidade transitória, para o núcleo da individualidade imortal. É esse processo que a gente precisa aprender a fazer. Já tentaram alguma vez fazer? Alguém já ensinou como é que se faz esse processo de busca interior? O nosso mundo, o mundo moderno, é um mundo que ganhou uma aceleração tão grande com o avanço da tecnologia, que deixou pouco espaço para os exercícios de interiorização. Normalmente nós estamos na atividade do trabalho formal, são 8 horas do dia para a maior parte das pessoas. Fora esse tempo, você está no compromisso da sua própria estrutura familiar, a que você tem que atender, e são realmente obrigações que nós adquirimos no momento em que construímos família. Nós temos obrigações com a família. No tempo pequeno que sobra, nós estamos diante de um aparelho de televisão, quando não é diante do computador agora, né, nas redes sociais. E são tantas as atrações, tantas as formas de nos distrairmos e perdermos o tempo possível de fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, para identificar essas fontes, sejam fontes de possibilidades de desenvolvimento potenciais ou as fontes de dificuldades que ainda estão travando o nosso caminho. Só nós podemos fazer esse processo de viagem interior. O Paulo de Tarso tem um texto que está no Livro dos Espíritos, aí é dever de casa, recomendação interessante, a leitura do item 1009 do Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso diz que o nosso papel, a nossa função, a nossa meta é gravitar para a unidade divina. Nós fomos criados por Deus com potencial de desenvolvimento pleno. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos gravitando para o reencontro com a fonte da nossa criação, com o nosso Criador. Nós vamos configurando em nós os atributos do Criador, que somos filhos dele. Ele poderia nos ter feito perfeitos? Poderia, ele é onisciente, onipotente, mas o fato é que ele não fez. E se não fez, algum bom motivo o Criador tem para nos ter feito com essa possibilidade de autoconstrução. E dizem os Espíritos que a intenção divina é que nós tenhamos o mérito do nosso caminho evolutivo, que nós nos construamos pela nossa própria determinação. Então, diz o Paulo, que nós gravitamos para essa unidade divina, para esse desenvolvimento. 3 coisas são necessárias. E ele discrimina a ciência, o amor e a justiça. E 3 coisas são contrárias a isso: a injustiça, o desamor ou o ódio e a ignorância. Isso é um mapa, que é essa fala de Paulo. Aí está o sentido do viver. Nós estamos aqui num processo de realização desta
fase de aprimoramento atual, tendo em vista o desenvolvimento pleno desses potenciais, ciência, justiça e amor. Uma imagem poética no livro Consolador, o Emmanuel fala que são duas asas que garantem o voo da criatura, a asa do sentimento e a asa da intelectualidade. Aí a gente tem a ciência e tem o amor, da fala de Paulo. Então nós precisaremos ter ciência, conhecimento, e nós precisaremos desenvolver a amorosidade. Esse é o objetivo da vida. Então você deve analisar como que a vida te situou nesta encarnação. Qual foi a sua família de origem? Como se construiu esse grupo familiar que te acolheu quando você chegou ao mundo? De que forma essa configuração é importante no processo de desenvolvimento do amor em você e também dessa intelectualidade? Na linguagem espírita, o nascimento não é obra do acaso. Quando você vai renascer, existe um plano que garante a melhor configuração dentro do seu processo evolutivo. Então, aquilo que foi dado a você nessa encarnação inclui condições ótimas para que você realize a etapa que essa encarnação propõe. Então, uma encarnação não te leva da ignorância à sabedoria. Ela te dá a possibilidade de subir alguns degraus. O Carl Gustav Jung, que é um psicanalista suíço, ele criou um conceito, que é o conceito da individuação. A individuação, segundo o conceito de Jung, é o processo de você se desenvolver como indivíduo, atingindo o máximo que você pode atingir. E ele tem consciência de que é possível desenvolver, mas até um certo limite. Nem todas as condições estão dadas aos indivíduos. Cada indivíduo tem o potencial nesta encarnação de atingir um patamar. Por exemplo, se você tem como filho um indivíduo portador de síndrome de Down, por exemplo, é um indivíduo que tem potencialidades, é uma encarnação desafiadora. Primeiro porque esse indivíduo vai lidar com o preconceito das outras pessoas. Mas o indivíduo portador de síndrome de Down não é um indivíduo inapto para aprendizagem, não. Ele tem limitações com algumas aprendizagens, mas tem possibilidade de desenvolver certos potenciais surpreendentes, principalmente no campo da arte. É possível no campo da ação, atuação física, por vezes em algum campo da intelectualidade. Como você vai saber qual é o potencial? Oferecendo a esse indivíduo todos os estímulos dentro do limite que ele trouxe. Então, toda criatura humana é educável. Depende dos estímulos que são gerados no meio em que ela vive. A vida, ela não se configura de uma determinada forma aleatoriamente. Ela está configurada assim por necessidades das individualidades que estão interagindo naquele contexto. Então, nós precisamos observar como se estruturou a nossa chegada a esse mundo para poder agora, ainda que estejamos na fase adulta, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas agora eu nem tenho mais os meus pais. Não importa, mas esta família de origem, ela existe dentro de você. Ainda que você não tenha mais possibilidade de interação com os seus pais como seres encarnados, eles não desapareceram do universo, perderam o corpo físico por vezes. Mas é possível, sim, se nós identificamos na nossa origem alguns obstáculos que ainda entravam na nossa caminhada,
retomar essa relação, reconstruí-la através da interiorização e do resgate desse sentimento, porque esses seres continuam existindo numa outra dimensão. E eles respondem aos nossos apelos, aos nossos sentimentos, às nossas irradiações. E que nós aprendamos com a doutrina espírita que esta movimentação em relação aos que nos acolheram na nossa chegada, que ela tem o colorido predominante da gratidão. Ainda que tenha sido difícil a relação nesse processo, que ela tem esse colorido da gratidão, porque efetivamente são seres que nos possibilitaram a vida nesta etapa. Se não tivessem nos acolhido, não estaríamos aqui, porque o bebê humano não sobrevive sem cuidados. Então vamos aproveitar esse dado, preencher o nosso coração, se está aí instalado o vazio existencial, primeiramente da gratidão por aqueles que antes de nós nos acolheram, nos permitiram essa caminhada. Em seguida, o que é que devemos analisar? A família que nós construímos. Se já escolhemos o companheiro, a companheira, nós estabelecemos um núcleo familiar que foi resultado da nossa escolha. Há pessoas que dizem assim: casamento e mortalha no céu se talham. Já ouviram esse provérbio? Já ouviram? Não ouviram esse provérbio? É um provérbio da nossa cultura. O que ele quer dizer? Quer dizer que há uma definição prévia, tanto do casamento quanto da morte. Casamento e mortalha. Você vai casar com quem o destino decidiu e você vai morrer na hora que o destino estabeleceu. É provérbio popular. A doutrina não vai assinar embaixo, não. Não vai assinar embaixo dessa fala. Porque o que a doutrina nos diz é o seguinte: nós estamos no exercício do nosso livre-arbítrio aqui como antes da encarnação. E exercitando o livre-arbítrio, nós estabelecemos programas para a encarnação. Fizemos um planejamento. O planejamento inclui o tempo de permanência na Terra e inclui as parcerias possíveis. Se nós vamos estabelecer a parceria do casamento ou não. Porque há planos que não incluem o casamento. Se o plano inclui o casamento, haverá uma configuração que vai favorecer o encontro. O que não significa que você vai realizar obrigatoriamente, nem que isso vai acontecer com a pessoa com quem você ajustou o compromisso, e nem que o tempo estabelecido para esta etapa venha se configurar. Por que a gente fala isso com essa segurança toda? Primeiro, em relação à vida, ao tempo da equipagem biológica, André Luiz nos conta que no plano em que ele vive, que é um plano bem próximo da Terra, a colônia nosso lar, André Luiz é um mentor desencarnado. E ele escreveu tudo isso pela psicografia de Chico Xavier. Ele diz que quando acontece o retorno de um completista, existe uma festa lá para receber. Sabe o que é a completista? É um indivíduo que viveu o tempo programado para viver. O que significa que a maioria volta antes do tempo. Concorda? Se o tempo programado era 70, 80 anos, devia estar voltando aos 65, aos 68, está voltando antes. E ele diz que isso é uma realidade. Por que nós não conseguimos completar o tempo? Porque usamos mal a máquina biológica. Não cuidamos da máquina biológica. Nós nos permitimos hábitos que são deletérios, que são agressivos ao corpo,
nós nos permitimos vivências psicológicas desgastantes, nós não assumimos um ritmo de vida que favoreça, e aí a máquina se desgasta antes do tempo. Isso é um fato. Em relação aos encontros e desencontros amorosos, também há relatos em toda a bibliografia espírita que nos dão conta dos equívocos que nós realizamos no que tange à afetividade. Nós viemos com um plano, mas esse plano não se impõe, porque quando estamos encarnados, temos liberdade e fazemos escolhas diferentes. E isso pode gerar um caminho de maior dificuldade para a realização das metas dessa encarnação. Essa é uma verdade. Então, cabe analisar um núcleo familiar que se configurou pela nossa escolha, nós somos responsáveis por ele. Ainda que não seja um encontro com aquela criatura que estava planejada, a partir do momento em que eu aceito compartilhar minha vida com alguém, eu me tornei responsável por esta relação. E o ideal é que ela então cumpra a etapa de me favorecer o exercício da amorosidade. Vai ver que ninguém concorda muito comigo não. Muita gente pode estar pensando assim, mas se não era minha alma gêmea, eu posso trocar. Olha, essa história da alma gêmea dá uma palestra inteira. O Emmanuel tem essa tese no livro Consolador. Ele nos fala das afinidades que existem entre as criaturas. Mas, por tudo que Emmanuel nos diz, e o livro dos Espíritos também nos propõe, nós precisamos entender que a alma gêmea é um procedimento didático da vida e que não significa metades eternas. Não há criaturas que sejam metade de outras criaturas. Nós podemos ser semelhantes por afinidade. Aí é a alma gêmea. Se nós temos semelhanças, nós somos parecidos. Os gêmeos são seres parecidos, podem até ser idênticos, mas se a gente observar bem, tem diferença. Não é assim? Então, duas criaturas de Deus não são criadas como um inteiro que foi dividido na metade, não. Para você achar a sua outra metade. Nada disso. O livro dos Espíritos corrige isso. Emmanuel diz assim, duas criaturas podem ser tão afins que elas se atraem e acabam se tornando felizes nesta união. É possível? É possível. E aí vem André Luiz e joga um balde de água fria. Diz assim, que na Terra, que é mundo de provas e expiações, são raríssimas as uniões de almas afins. Por que será? Porque nós ainda não semeamos amor no nosso caminho. Então, ainda que você encontre a alma que é uma parceira na sua caminhada, que tem afinidade com você, isso não garante mar de rosas, não. Não garante mar de rosas para ninguém. Relação humana é espaço de construção, de amorosidade, se nós investirmos na relação. Ou não, se não investirmos, o exercício deixa de acontecer. Então, quais são os exercícios que a vida nos propõe? E o Espiritismo nos indica? Vamos analisar a condição em que estamos, a situação da nossa parceria amorosa, o que podemos fazer para investir nessa relação e transformá-la num espaço de desenvolvimento da amorosidade. Aí cabe só a cada um elaborar esse processo intimamente. Então, nós gostaríamos de aproveitar os minutinhos finais desse nosso encontro para dizer para vocês que há instruções
condições para fazer esse processo de exercitar esse nosso lado espiritual. A fé é um sentimento que pode nos impulsionar a essa busca. Se nós já elaboramos um conhecimento básico da doutrina espírita para despertar em nós o potencial da fé raciocinada, nós vamos ter o fundamento para realizar isso. Essa fé raciocinada, ela vai nos mostrar que nós não estamos ilhados e sozinhos. Nós somos estruturas que se configuram como energia viva, pulsante, radiante. E comandando todo esse processo energético está o ser espiritual dotado de vontade e determinação. Então, se nós acionarmos a vontade, nós comandamos esse complexo aqui. E esse sentido da nossa vida nos preencherá. E nós poderemos fazer esses exercícios que demandam um empenho para que se realizem, que eles vão na contramão do mundo moderno, da vida como ela se estrutura nesse mundo acelerado, em que não se pode perder tempo, entre aspas, com as coisas espirituais. É uma escolha que nós vamos ter que fazer. Se nós escolhermos, isso significa elaborar um programa para esse exercício. Primeiramente, nós vamos ter que estabelecer um horário para isso. A cada dia, 10 minutos que seja, para que nós possamos estar a sós conosco mesmos, com nós mesmos. Um período em que você possa se isolar um pouco do tumulto da vida e se entregar a esse momento de relaxamento do corpo e vivência da sua dimensão espiritual. Vocês já experimentaram essa sensação de que o corpo é um instrumento? Que nós, no sentido habitual da vida, nós nos identificamos com o corpo. O corpo somos nós. Mas se você começa a fazer esse caminho de interiorização e esse exercício, 10 minutos que sejam, você vai configurar uma situação de calma, serenidade, que é favorável à saúde do corpo, à circulação da energia no corpo, e ao mesmo tempo vai te dar a oportunidade de fruir uma noção de que você não é essa máquina, ela é o seu instrumento. Você é mais do que ela. Você é o ser que utiliza a máquina. Experimente um pouco essa dimensão. Kardec diz assim: o ser espiritual não está fechado dentro do corpo como o pássaro na gaiola. Nós podemos extrapolar esse limite. Fazemos isso no automatismo do sono, que o corpo dorme e o ser espiritual se desdobra. Mas podemos fazer isso em plena consciência no exercício de relaxamento e interiorização, para perceber que você pode canalizar toda essa sua energia para a mentalização de coisas que favoreçam o seu equilíbrio e a sua saúde. Então é muito simples o exercício. Sente-se num lugar de uma forma confortável. Se você achar que a música te ajuda, coloque uma música suave. Essa música não deve ser uma música popular, porque então, se for uma música popular, vai despertar reminiscências. Que seja uma música clássica, uma música calma, você coloca. Se a música não é necessária, pode ser sem música mesmo, e você vai tentar mentalizar todo o seu corpo e verificar em que ponto você costuma travar a sua musculatura. Geralmente a gente está com a testa contraída, com o maxilar preso, com os ombros tensionados, as mãos também fechadas, toda a parte do abdômen recolhida. Permita soltar a musculatura, deixa isso tudo relaxar. À medida que você vai relaxando, vai até os pés relaxando, você sente uma sensação de serenidade, você sente que a energia circula melhor.
E a partir do momento em que você relaxa, o seu cérebro está apto a usar um potencial que só o ser humano tem, o potencial de mentalizar, de interagir com situações que nem existem no concreto do dia a dia. Então você pode mentalizar coisas boas, como por exemplo a luz, que é o símbolo da sabedoria, que é o símbolo da presença divina, mentalizar esse foco de luz que te ilumina, mentalizar essa luz para alguém que você ama, que esteja precisando de apoio. São formas de exercício de concentração que nós não temos facilidade de fazer, mas nós precisamos treinar. À medida que nós treinarmos, vamos ampliando essa capacidade até o ponto de podermos mergulhar dentro de nós mesmos e termos esse encontro com o ser espiritual que eu sou. É um caminho difícil, mas é um caminho possível e vale a pena ser tentado. E nós estamos aqui na Terra em processo de aprendizado. E se isso puder preencher-nos, expulsando de nós o vazio existencial, a depressão não terá sentido na nossa vida. Agora, o que a gente percebe é o seguinte: se já se instalou o processo, a doença, que é a depressão, a criatura vai precisar de um tratamento clínico para sair do processo, porque estruturas cerebrais são comprometidas e só com química é possível reverter. Então não excluamos o tratamento médico da nossa rotina, não. Vamos tratar com a medicina da terra, vamos recorrer à terapia espiritual, ao apoio do passe, da água magnetizada, das irradiações que a casa espírita propõe, mas se não fizermos esse caminho de autoestruturação pelo autoconhecimento, toda essa ajuda exterior apenas vai amenizar, não vai nos estruturar para sustentar a nossa vida e nos permitir o alcance das nossas metas. O nosso tempo acabou, a gente fica sempre correndo contra o relógio, são tantos assuntos que a doutrina nos propõe, mas como o Virgílio sempre gosta de falar que eu sou poetisa, eu gosto sempre de encerrar a fala com um poema, e Maria Dolores, que é aquele ser de uma sensibilidade extraordinária, que constrói textos que nos sustentam, nos propõem alavancarmos desse mundo, apesar de todo o sofrimento que ele nos apresenta. Particularmente um que sempre me sensibilizou, que fala da vida familiar, que é o poema Cerca. Cerca é limite, e às vezes nós queremos ultrapassar os limites, às vezes os limites são superáveis, às vezes os limites são protetores. Vamos analisar com a ajuda da Maria Dolores. Então ela diz assim pra gente: indagas muitas vezes, é uma aflita, há uma boa escuta. Nas suas horas lentas de amargura, cansaço, solidão e luta, ouvimos nós, no outro ponto do espaço, as falas mudas que nos apresentas. Indagas muitas vezes na oração de espírito cansado e sofredor, se tudo que esperei foi sonho vão, por que amarei assim sem ter amor? Por que consagrar-me a filhos que amo tanto, se me ofertam por triste recompensa a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que dedicar-me ao lar que me magoa, onde ninguém considera as lágrimas que tenho, nem a cruz que me agrilhou? Que motivos me levam a entregar-me de todo a certo coração que me espezinha e me cobre de lodo, depois de ironizar as ilusões que eu tinha? Que razões me trazem a consciência presa a certo compromisso, se aqueles que mais amam na existência não querem saber disso? Dói-nos ouvir do além a dor com que indagas, trazendo o coração aberto em chagas. É o esposo distante, é a esposa esquecida do trabalho de paz que abraçou na vida. É um filhinho doente, gradeado em leito melancólico. É
É um parente infeliz do sanatório. É a pessoa amiga a atirar-nos no rosto acusações sem base, em vinagre, censura, a tornar-nos doentes de desgosto ou cansados de dor às portas da loucura. Ainda que tudo isso te aconteça, alma boa, não fujas. Tolera quem te fira. Ama, perdoa, sente a força do amor em ti se arrefez. Não fossem as prisões que nos guardam no mundo, tristes aguilhões, de forma indefinida, voltaríamos nós aos erros de outras vidas em delírio profundo. As provas que te agridem, áspera refrega o peso enorme dos tormentos teus. A dor da obrigação das cruzes que carregas são as cercas de Deus.